Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre fotografia de natureza. Começando aqui, hoje nós vamos celebrar o que dá para ser celebrado, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente vai falar sobre fotografia de natureza. Eu não vou dar tanta ênfase à fotografia de paisagem, porque a gente já falou sobre esse assunto. Uma das minhas primeiras lives foi sobre fotografia de paisagem natural. Hoje eu vou falar mais sobre fotografia de fauna e fotografia de flora. Inclusive dando dicas para vocês poderem fotografar em casa mesmo, ou no jardim, ou quem tiver aí em isolamento num sítio, numa fazenda, né? Então hoje é dia de homenagear o marido e por conta disso, quem quiser ser sorteado, compartilha a live com os amigos. Os 3 que mais compartilharem vão participar do sorteio, tá? E aí eu mando pelo correio depois. É só eu entro em contato, vai ganhar um livro, que é essa Bíblia premiada do marido, fotógrafo maravilhoso, que fotografou muito a natureza no Brasil. Deu muitas aulas na Trilharte. Alguém aí participou de um workshop com o marido de fotografia de natureza? A fotografia de natureza acaba sendo uma porta de entrada para essa consciência ambiental, né? Então, todo mundo que curte sair para ficar ao ar livre, fazer uma caminhada e começa a exercitar esse prazer, esse contato com o ambiente natural, e aquilo vai marcando a pessoa. Então, começando aqui com essa primeira tela, só para lembrar do assunto de hoje, que é fauna e flora. Quem quiser entrar no meu canal depois, como fotografar com Monique Cabral, e quem quiser ver mais fotos minhas, tem o site moniquecabral.com.br. Eu agradeço se vocês compartilharem esses contatos, porque é importante para mim. Então, aquela coisa de sempre, né? O fotógrafo de paisagem, o fotógrafo de ambiente natural, ele tem que ter, o fotógrafo de fauna, de flora, ele tem que ter um prazer, um gosto, né, por ficar ao ar livre. E isso a gente desenvolve de adolescente, de criança, ou a gente, depois de adulto, começa a cultivar essa nova forma de se relacionar com o mundo. Então, uma boa dica é que você tem que ter um bom preparo físico para segurar a onda desse contato, né? Tem que ter facilidade para se adaptar a condições climáticas extremas e a caminhadas longas. Tem que ter interesse por ecologia, geografia, no caso de fauna e flora, biologia, muita paciência e muito amor pela natureza. O equipamento, eu vou deixando aqui as mesmas dicas básicas, né, que eu falei quando eu falei da fotografia de paisagens. Eu sugiro sempre um equipamento leve, porque como a gente quer caminhar muito e passar horas no mato, não é muito legal se sobrecarregar com o equipamento. Então, um conjunto de teles, né, de meia tele e uma boa teleobjetiva, especialmente para quem vai fazer fauna, e eu vou discutir sobre isso daqui a pouquinho aqui, é importante uma tele um pouquinho mais longa. E aí fauna inclui aves, que aí realmente precisa de uma 200 ou de uma 300 no mínimo. O ideal seria até maior, mas eu sei que às vezes é inviável por conta do valor e por conta do peso, né? Mas, assim, no mínimo 200 milímetros é um bom tamanho. O tripé é importante, porque às vezes você vai ficar horas parado num lugar, esperando um animal sair de uma toca, ou um pássaro aparecer, sair do ninho. Às vezes você fica muito tempo esperando. Então, o tripé apoiando a lente, a câmera, é importante. Uma boa mochila, bateria extra, cartões de memória. E eu sempre falo, um bom calçado e um bom anorak, né? Um agasalho para frio, chuva, porque é muito ruim você ter que parar uma sessão de fotografia porque você está com frio, porque você está com fome, ou porque você quer ir embora, né? Na fotografia de natureza, de um modo geral, é muito importante
a luz, né? Ainda é muito importante, como na fotografia de paisagens, a luz ainda é a nossa melhor ferramenta. Então, é muito importante, mesmo que você esteja buscando fotografar a fauna e a flora, que você se lembre de estar ao ar livre no melhor horário, onde a luz é mais bonita, na melhor época do ano. Você tem que saber escolher, tem que saber se programar para estar fotografando nesses horários. Na live da fotografia de paisagem, eu compartilhei, eu dei a dica, né, do Photo Ephemeris, né, que é bastante interessante, um aplicativo para você saber, inclusive, os horários de nascer do sol, de pôr do sol, né? Para fotografia de fauna, eu acho que assim o clima nublado ele é até mais interessante do que o sol, que dá uma qualidade de luz mais suave. Os animais geralmente estão intocados, estão no meio do mato, tem muita luz, muito contraste, não é bom. É melhor, às vezes, um dia mais nubladinho, assim vocês vão ter um melhor resultado. Então, não precisa se preocupar tanto se não tiver sol, tá? Mas luz, né? Qualidade de luz boa para fotografar. Eu vou começar logo aqui pelo problema que a maioria dos fotógrafos de fauna sentem, né? Que é a falta de uma lente longa, né? Uma lente muito longa. Na verdade, o ideal é de uma 400, 500 para cima. Mas quem que pode sustentar, né? Quem que pode bancar uma lente dessa? Só um fotógrafo profissional, né? Que vai realmente fazer ou um amador muito entusiasmado e que tenha uma boa profissão paralela para poder bancar uma lente de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Tem lentes que custam 100 mil reais. Então, assim, é claro que quando você vai fotografar aves, por exemplo, fica quase que impossível se você não tiver uma super tele. Tá? E aí, super tele, eu estou falando de 400 milímetros para cima. Mas, para não desanimar quem está chegando, até comecei por esse assunto, eu vou mostrar muitas fotos que eu fiz com lentes mais curtas, com lentes de 200 milímetros, com lentes até de 100 milímetros, né? Porque hoje em dia, se você souber aonde procurar, você pode ter contato com uma fauna e até mesmo com pássaros, né? Que são os mais difíceis de fotografar, porque eles são muito ágeis, muito pequenininhos, estão sempre pulando de um lado para o outro, né? Se você souber onde procurar, você pode ter bons resultados, né? Aí eu estou mostrando um contraste, né, de duas fotos, uma feita com uma lente tele, porém que a arara estava muito longe. Mesmo assim, com uma lente 200, eu peguei um pouco do ambiente, no Pantanal, e um papagaiozinho que estava bem pertinho e eu fiz com uma meia tele. Tá? Então, assim, o que acontece com essas aves, na Chapada dos Guimarães, por exemplo, elas ficam assim na encosta, né, de uma montanha muito distante. Então, realmente, se você não tiver no mínimo uma 200, essa foto foi feita com uma 200 milímetros, você quase que não consegue nem enxergar o animal, tá? Então, eu sugiro que vocês pensem no pelo menos uma meia tele, até uma 200 milímetros, para poder começar a pensar em fotografia de fauna. Daniel Granville, olha que honra! Então, vou ter que tirar o chapéu aqui para cumprimentar o Daniel, grande fotógrafo de natureza, de paisagem. Está aqui presente. De repente, eu faço umas perguntas para ele aqui sobre o trabalho dele de fotografia de natureza. Qualquer coisa, você vai me dando umas dicas aí, Daniel. Então, aí, só para também não perder o ânimo, né? As pessoas não podem ficar limitadas pensando que tem que investir num equipamento muito caro para começar a fotografia de fauna. E de flora nem tanto, flora é o contrário, a gente vai precisar de uma macro, de uma lente para chegar perto, de uma paisagem a gente precisa às vezes mais de uma grande angular, né? Mas a fotografia de fauna, se for levada a sério, ela vai exigir esse tipo de investimento a longo prazo, a médio e longo prazo. Por exemplo, o pessoal que fotografa evento,
que fotografa pessoas, de um modo geral, tem no mínimo uma 200 para fazer lá os seus retratos, tal. E essa lente já dá para começar alguma coisa com a fotografia de natureza, fazendo as suas fotos de fauna, flora, sem problema, né? Então, dá para começar. Então, a gente vai primeiro pensar na fotografia de aves, porque as aves, de um modo geral, são os mais acessíveis, né? Todo lugar, toda cidade tem um parque, tem um lugar, uma areazinha, uma reserva, onde a gente vai conseguir ter contato com os pássaros, com as aves, que são a fauna mais acessível para o ser urbano, né? Porque, no mínimo, a gente vai ter que viajar um pouco, vai ter que se deslocar para lugares mais isolados para encontrar animais maiores. Um lobo, um jacaré, um tamanduá, uma onça, né? A gente tem que ir para lugares muito mais distantes. Mas, num primeiro momento, os animais que a gente mais pode ter contato são os pássaros. E é uma das áreas que mais cresce na fotografia de fauna hoje em dia, é a fotografia de aves, né? A famosa ave-fauna. Então, vamos continuar aqui, gente. Então, no mínimo, uma lente teleobjetiva, e eu botei vários modelos aqui com valores variados, inclusive com fabricantes genéricos, tipo Sigma, Tamron, Tokina, para facilitar esses primeiros passos na fotografia de fauna e flora. Aí, só de brincadeira, eu botei aqui um exemplo de uma lente que ninguém vai querer ter, né? Uma lente que custa R$100.000, que pesa 36 quilos, isso em 2015, né? Não sei, atualmente devem existir outros modelos. Mas a gente não quer fazer uma trilha, nem entrar num barco, nem ir procurar um animal selvagem no meio do mato, carregando esse tipo de peso, porque também vai ficar improdutivo. Tá? Esse tipo de equipamento, ele é mais usado na fotografia de esporte, quando o fotógrafo fica parado, com um tripé, e ele quer realmente chegar muito perto, entre aspas, né? Enquadrar muito perto. Então, ele usa esse tipo de lente mais longa, uma 1.200. Mas elas são caríssimas e pesadíssimas, então eu acho assim totalmente inviável, né? Eu sou mais partir para uma tele mais curta, mais leve, um equipamento mais portátil, na mochila, né? Às vezes até 2 câmeras, uma com uma lente, outra com outra, ou até mesmo uma câmera compacta, aí já estou falando para os amadores mesmo, com uma super zoom. Eu mesma fotografei no Pantanal com a minha D800, com a minha tele 70-300, mas eu levei essa super zoom e fiz muita foto com ela, né? Com uma Sony HX400, está bem velhinha hoje já, mas ela tem uma telezinha equivalente a uma lente 1000 milímetros. Então, assim, ela é bastante prática para quem está começando, para quem não quer gastar muito dinheiro, deve estar aí na faixa de R$1.500, R$2.000 no máximo, ela toda, né? E ela se aplica muito bem para esse tipo de fotografia de viagem, fotografia de fauna, fotografia de flora. Então, é difícil fotografar com uma lente muito longa, porque a gente perde muito foco, perde enquadramento, a gente tem que deixar ela no tripé, a gente tem que saber se movimentar, né? Então, a Sigma é um fabricante de lentes que é tipo um genérico, entre aspas, mas de muito boa qualidade, que fabrica lentes para Nikon, para Canon, né? Então, assim, a gente pode adquirir, às vezes, o valor uns 30%, 40% mais barato do que o original da Nikon, e sendo que eles também fazem umas faixas de zoom diferentes, assim, complementares, né? Uma 55-300, que a Nikon mesmo não faz, entendeu? Então, eu acho que é legal. Quem tem a 70-300 ou a 200 também pode comprar um duplicador, né? Ah, tá, mas aí a lente vai ficar mais escura, ela perde um diafragma quando você usa o duplicador, que duplica ou multiplica 1,5 vezes a distância focal, então de 300 ela vai para 500,
ou de 200 ela vai para 400, aí em vez de ela ser uma 4, ela passa a ser uma 5.6. Ah, mas e aí, como é que fica? A lente fica mais escura? Fica, mas hoje em dia, como a gente tem tanto ISO para subir nas nossas câmeras digitais, a gente compensa essa perda de luz com um ISO um pouquinho mais alto. Então, vale a pena. E também tem o macete de você comprar uma tele para uma lente cropada, e aí ela acaba tendo uma distância focal maior. Então, assim, só dando dica, né, de câmeras baratinhas. Essa aí, inclusive, foi um patrocínio, né, um apoio que eu tive da Rei Câmera, que é uma loja que tem no Rio, no edifício Avenida Central. A Rei Câmeras, a Paixão Câmeras, eles estão funcionando pela internet, estão entregando equipamento. Tem a Loca Câmera, que também é do mesmo grupo, são 3 lojas que alugam equipamento. Aí, pessoal, aluga lentes longas. Então, você pode ir lá e alugar uma 300 por um final de semana para fotografar, né? E você pode ir na Loca Câmeras, no edifício Avenida Central. Tem um esquema de aluguel tanto de câmeras como de lentes. Então, vocês podem encontrar lá um equipamento adequado para passar um fim de semana no meio do mato fotografando fauna. E aí, gente, de novo, é uma sugestão para continuar o seu isolamento social, né? Porque fotografia de fauna é buscar um ambiente isolado, ficar totalmente isolado no meio do mato e passar lá dias tendo o seu momento de fotografia. O mais importante é aonde você vai para fotografar, né? Então, esse que vai ser o grande lance, tá? Não se preocupem tanto quanto o equipamento. A única limitação é essa que você precisa ter uma lente mais longa para fotografar a fauna. Né? Uma 50mm, uma grande angular, vai ser muito difícil você fotografar um jacaré no Pantanal ou um lobo-guará, né? Então, assim, é importante pensar nessa teleobjetivo. Olha só, aí eu coloquei aqui essa foto desse araçari, que é um pássaro lá típico, né, do Pantanal. Eu fotografei no Pantanal com uma lente 80mm, 100mm. Ele estava muito pertinho. Então, assim, dependendo de onde você vai, você consegue ter contato com os animais relativamente perto. Então, às vezes, você não investe na lente, mas você investe numa viagem, né? O Pantanal, com certeza, é um dos melhores lugares do Brasil para se ter contato com a fauna e poder fazer um bom exercício de fotografia, porque dentro do Brasil, onde a gente tem uma vasta diversidade de animais e também de lugares para você ficar, para ter acesso, né, e poder fazer a sua expedição fotográfica. Eu só queria fazer um lembrete importante aqui com relação à fotografia de fauna, que é muito legal você fotografar um animal, um bicho, mas é mais importante do que a própria foto é você identificar ele, né? E a gente tem, na área da avifauna, a gente tem esse site aí que é maravilhoso. Quem não conhece, por favor, procura aí saber, né? Já coloca aí, já anota o Wikiaves, porque a fotografia de fauna, quando ela tem a identificação, ela ganha mais valor. É muito lindo a gente ter uma foto linda de um pássaro, mas se a gente souber que pássaro que ele aonde que ele ocorre, a última vez que ele foi visto, se ele está em extinção ou não, essa foto ganha mais valor, ela tendo mais informação. Não só de pássaro, mas de toda a fauna. Mas no nosso caso aqui, a gente tem esse Wikiaves que é maravilhoso. Você entra lá com uma ideia do bicho, digita lá e já começa a aparecer um monte de foto, você já consegue identificar imediatamente. Tá? Então, eu sugiro que vocês pesquisem o Wikiaves, se já não conhecem. Esse aí é o araçari de bico riscado. Aí, eu botei aqui só os nomes populares, eu achei que ia ficar um pouco demais aqui na minha legenda, mas tem os nomes científicos.
Esse araçari, ele estava na porta da pousada que a gente ficou na Chapada dos Guimarães. Ele aparecia lá de vez em quando. Tá? Então, assim, não foi nada difícil fotografar. Mais difícil é estar lá no Pantanal. Né? E aqui, por exemplo, um grupo, né, de alunos que eu levei uma vez para uma das minhas expedições lá para o Pantanal, e é só, todo mundo com lente curta. A gente estava fotografando algum animal que estava, alguma ave, né, que estava posada aqui nesse tronquinho, e todo mundo aqui com uma lente curtinha. Isso é na Chapada dos Guimarães. E muito bom, estavam conseguindo bom resultado. A arara azul foi lá no Pantanal também. Uma foto feita com uma lente 200, 80-200, tá? Então, assim, no Pantanal, essas pousadas, esses lodges, né, que recebem a gente, eles já criam um ambiente no entorno, né, com lugares de alimentação, que acaba atraindo muitos pássaros. Então, a gente acaba tendo muita oportunidade de fotografar. Quem puder, vá ao Pantanal. Acho que é maravilhoso, que é um lugar muito lindo de fotografar. A Ana está falando aqui, está fazendo um comentário interessante, que ela gosta muito do Avistar. O Avistar é uma feira, né, de encontros de observadores de aves, e eles fazem exposições de fotografia, tem tanto no Rio quanto em São Paulo. A F-Natura, né, eu sou uma das sócias fundadoras da F-Natura, a Associação dos Fotógrafos de Natureza, né, do Brasil, trouxe, né, o evento de São Paulo para o Rio. E acontece ali acontecia, pelo menos no Jardim Botânico, eu não sei como é que está sendo agora. Então, vamos continuar. Falando de fauna, né, ave fauna, né, especialmente de pássaros, mostrando aqui mais algumas fotografias. Muitas vezes a gente precisa usar flash para fotografar pássaros, porque eles ficam intocadinhos lá em lugares meio escuros, então sempre bom ter um flash, um USB combinado lá com a sua Nikon e com a sua tele. Os USBs, eles são muito bons da Nikon, porque eles têm um alcance muito longo, né? 10, 15, 20 metros, que é o que a gente precisa para fotografar as aves, que é geralmente a distância que eles estão da gente, tá? Então, essa foto aqui foi feita com flash. A arara estava voando. E a coruja buraqueira aí, essa eu fotografei lá no Pantanal. Na verdade, na Chapada dos Guimarães. E ela ficava no chão. Eu achava interessante que ela fica no chão. E eu não tinha, assim, eu estava, sei lá, uns 4, 5 metros, talvez um pouco mais, né? Uns 6, 8 metros dela. E ela me olhando, me prestando muita atenção. E depois que eu me dei conta, provavelmente ela devia estar protegendo um ninho. Porque na sequência, que eu me aproximei um pouquinho mais, ela já ficou nessa pose mais ameaçadora. E aí eu achei a foto ótima, mas eu me afastei um pouco porque eu percebi que eu estava realmente incomodando. E eu devia estar entrando ali num território dela, provavelmente com um ninho, alguma coisa assim, porque ela ficou muito oriçada, tá? Mas a foto ficou legal. E essa foto foi feita com uma lente 200. Eu devo estar aí a uns 4, 5 metros de distância dela. E ela estava no chão. Bom, vocês estão vendo aí, né? Que ela está no chão. Interessante, né? Defendendo o território. E aí, isso é uma outra coisa importante. Quem quer fotografar fauna, avifauna, ou fauna de modo geral, tem que estudar o comportamento dos animais. Quanto mais vocês souberem, entenderem, né, o que o animal está fazendo, onde que ele faz o ninho, que época que ele faz o cruzamento, que época que ele voa para outras partes do planeta, né, você tem mais chance de estar no lugar certo, na hora certa, para fazer a foto. A Ana Bandeira está falando aqui que fotografou sim a coruja
e que ela fica no chão, e se não tiver cuidado, ela entra no buraco por causa dos filhotes. Ah, então, eu percebi, eu não cheguei a ver o buraco, porque eu me afastei quando ela ficou assim, mais nervosa, porque eu também gosto de não agredir tanto o bicho, né? Mas eu entendi que ela estava defendendo o território. Eu imaginei, ela deve estar com filhote. E aí, como era para mim, não era nenhum compromisso assim, não precisava ficar ali fotografando ela, eu agradeci e fui embora. Deixei ela em paz. Mas a foto ficou legal, né? Enfim. Aqui, ó, ainda no Pantanal, essa coisa da alimentação também. Então, quando eles cruzam, quando eles se alimentam, quando eles colocam ovos, tem filhotinhos, né? São todos os momentos, né, da vida social das aves que a gente pode pensar em documentar. Esse aí é o carcará, que também é bastante típico lá da região do Cerrado, e ele é meio fácil de achar. Eu já fotografei ele até aqui, no Rio de Janeiro, na janela da minha casa, lá no Rio, eu já vi um carcará. Aqui tem um pavãozinho de várzea lá do Pantanal. E essa foto é interessante porque ele estava pousado, né, nessa pontezinha que servia aí de acesso para o pessoal fazer as trilhas, as caminhadas lá na fazenda que a gente estava no Pantanal. E eu percebi que conforme eu fosse me aproximar, ela ia voar, obviamente, né? Então, fiquei toda preparada com a lente. Essa foto foi feita com uma lente mais angular, não é a 200, eu estou um pouco mais próxima, talvez aí com uma 80, mas já com a velocidade bem alta, né? Uma velocidade para cima de 1000 para congelar o momento quando ela fosse voar, tá? Então, eu estou mostrando aqui que existe a possibilidade de fazer aves. Aí, quando os bichos vão ficando maiores, as lentes podem ficar mais curtas. Quer dizer, não muito maiores, né? Porque se for uma onça, melhor uma lente mais longa. E aí, para fechar, eu queria mostrar essa parte da ave fauna aí, eu queria mostrar esse tucano maravilhoso, que eu acho que eu nunca cheguei tão perto de um tucano, que pousou numa árvore no jardim da minha casa, em São José dos Campos. Olha só, um tucano que não era era um casal e com filhote e tudo, né? Simplesmente pousou na árvore, na varanda da minha casa, num bairro no centro da cidade, de São José dos Campos, que é uma cidade com 800 mil habitantes, né? Uma cidade industrial, com muitas áreas verdes. Tem aqui o banhado, que é praticamente uma área de reserva, né? Que deveria ser pelo menos, mas é uma área bastante grande, né? Verde. E o centro da cidade fica muito próximo desse banhado. E aí eu tô lá na varanda de casa, quando eu vejo, tem esse tucano posado, que virou freguês, inclusive. Ele ficou indo e vindo vários dias e acontece. Então, assim, a gente está lá com uma lente adequada, num momento adequado, e a gente dá uma sorte de posar um tucano. A gente chegou a identificar o lugar do ninho deles num ano, e no outro ano eles voltaram a pousar no mesmo lugar. Então, eles acabam criando o hábito também de... Esse tucano deve estar a uns 5 metros de distância de mim, no máximo, pousado numa árvore na varanda da minha casa. Então, assim, no Rio eu também já vi muitos tucanos no Jardim Botânico. Mas, assim, pousar na varanda de casa é demais, né? Adorei. Então, às vezes, quando a gente está sintonizado, né, as coisas acontecem. Muito legal, né? E aí também uma outra foto, já é uma foto mais ampla, uma foto de paisagem feita da janela de casa lá no Rio de Janeiro, né, de frente para o mar, tal. Então, assim, a gente também pode ter alguns momentos, dependendo da cidade,
que a gente vive. Tinha esse privilégio aí de ter essa vista para o mar ali em frente ao Vidigal e ter esses pássaros que passam lá todo dia, né? Todo dia eles vão para um lado, vão para o outro. Então a gente pode se programar de fazer essa foto, tá? Então aí quando a gente está com disponibilidade para viajar, e se a gente disponibilidade financeira, ou alguma pessoa aí que mora aí na área, no centro do Brasil, né, que estiver assistindo, já pode até falar para a gente, porque tem que ir para o Pantanal, né? O Pantanal, com certeza, é um dos melhores lugares do Brasil para ter contato com fauna. Aqui o José Alexandre está perguntando se para compensar o escurecimento das objetivas tem que aumentar a asa. Não é asas, é asa. ASA é uma sigla, American Standard Association. Então, a ASA é um padrão internacional, que na verdade é um padrão americano, que foi internacionalizado, né? Hoje em dia a gente fala ISO. O ISO é a mesma coisa que a ASA, sendo que a ASA é American Standard Association e ISO é International Standard Organization. Então, Alexandre, é isso. Se você usar um diafragma mais fechado, o tempo de exposição pode ficar muito lento. Aliás, isso é uma coisa importante. Foi bom você ter feito esse comentário. A velocidade do obturador para fotografar fauna, ela tem que sempre estar lá para cima, pelo menos 250, 300, 500, para poder congelar o movimento. Porque além de você estar usando uma lente longa e qualquer movimentinho que você faz, você borra a foto, então você precisa congelar o movimento. Então é importante que você tenha ou uma lente muito luminosa, que te permite trabalhar com uma velocidade mais alta, ou um sensor de boa qualidade que te permite trabalhar com um ISO mais alto para poder ter velocidade mais alta, tá? Então, quem não está entendendo o que eu estou falando, volta lá na minha live que eu falei, que está salva aqui no Facebook, sobre tipos de obturador, velocidade, diafragma, como não fotografar no modo automático, tá? Mas, José, respondendo a sua pergunta, qual seria a velocidade, não é a asa, mas qual seria a velocidade mais conveniente? Sempre que a gente estiver trabalhando com uma lente mais longa, a gente precisa de um tempo mais rápido. No caso de uma 300, seria ideal que você trabalhasse com 300 para cima, 500, 1000. Então, pode ser que você não tenha luz suficiente. Então, você aumenta o ISO ou usa um flash. José, você já foi lá no meu canal no YouTube? Eu tenho um vídeo explicando tudo sobre diafragma, velocidade, modo de fotografia no modo programado, modo automático, modo manual. Vai lá, aproveita, curte o canal, se inscreve, compartilha, para eu poder continuar fazendo as lives aqui para vocês, tá? Isso é muito importante para mim. Não custa nada para vocês e para mim é super importante. Quanto mais gente inscrita, eu consigo melhorar aqui a qualidade da produção. Ah, apareceu aí, ó. Esse aí é o canal, a carinha do meu canal do YouTube. Aí, o José, tem aqui, ó, vários tutoriais, inclusive um sobre que fala como fotografar fora do modo automático. Então, eu preciso chegar a 1000 inscritos, está bem devagar aqui o negócio, estou com 300 só. Então, vamos lá curtir o meu canal. Vou voltar aqui para o meu jacaré no Pantanal. Esse jacaré que parece tão ameaçador, ele não era tão grande assim, ele era bem pequenininho. E eu estava assim, na beirada do rio, a 1,5 metros de distância, com uma teleobjetiva. E ele era pequenininho mesmo, ele devia ser assim, devia ter no máximo 1 metro de comprimento. Mas esse aqui, esse aqui já era assustador, né? De longe, assim, né? Foi o primeiro encontro, ele já parece um crocodilo. Mas essa foto eu fiz com aquela lente, com aquela câmera Sony HX, que eu falei para vocês.
que deu esse resultado muito razoável para a fotografia de internet e teve esse efeito, né, de uma tele, quase que uma 1000, que eu não tenho uma 1000 e nem levaria uma 1000 para o Pantanal, porque eu ia ter que ficar carregando 36 quilos de lente. Tá? Então, assim, para chegar perto de um animal desse porte, é melhor ter uma boa teleobjetiva, pelo menos uma 200. Ou ainda, né, detalhes assim, né, também de longe, de fotografia, né, esse close aqui foi feito com uma lente 1000, que na verdade não é uma lente 1000, ela é equivalente a uma 1000 com uma super zoom, tá? Então, é aquilo que eu falo, se você tiver a oportunidade de investir em viagens para lugares onde você encontra uma boa fauna para fotografar, vai ser mais interessante, né? Então, no interior aqui, mesmo no Rio de Janeiro, nos parques, a gente tem bastante contato com aves, às vezes com lobo-guará, como eu falei, eu já vi tamanduá, pequeno, né, aquele menorzinho, mas você não vai encontrar nem onça, nem jacaré. Ah, não, no Rio de Janeiro eu fotografei jacaré. Aqui, ó, só para vocês verem a distância que a gente estava, né? Eventualmente parece assim até uma foto, num lugar mais selvagem, mas era um lugar bem, aqui é o Miguel, inclusive, bem cheio de gente aqui fotografando esse jacaré que estava simplesmente atravessando a avenida lá na Transpantaneira. E ocasionalmente acontece essas coisas, né? Um tamanduá-bandeira que veio na porta do nosso quarto, da nossa pousada, no Pantanal. Então, eu tive essa sorte também. E por isso que às vezes é interessante. Se você puder viajar para um lugar onde existe a fauna, o contato fica muito mais fácil. Essa foto eu fiz com uma grande angular, né? Ele estava atravessando e até fiz na minha mente, pensando em ensinamentos que o Luiz Cláudio Marigo tinha me passado, que o tamanduá, ele é um bicho perigoso, né? Porque ele tem as unhas, né, grandes, se ele ficar agressivo, ele pode realmente ter uma reação violenta. Mas ele não enxerga, ele enxerga muito mal. E ele se guia mais pelo olfato, né? Então, você ficando atrás dele, ele não tem chance de sentir teu cheiro. Mas aí eu tive que usar um flash, e eu tive tempo ainda, ele estava ali fuçando as formigas que estavam ali na porta do nosso quarto, isso era tarde da noite, quase meia-noite. E aí, quando eu abri a porta e vi que ele estava mandando uma bandeira na porta, né, eu fui, peguei o equipamento, o Miguel estava comigo, a gente pegou o flash, deu tempo de eu sincronizar o flash, botar o flash fora da câmera, inclusive, para fazer uma luz diferente. E foi a foto que a gente conseguiu fazer, tá? Deixa eu ler aqui, enquanto o Miguel está tentando ligar aqui o Instagram, as perguntas. A Ana Prado está dizendo que tem jacaré na Ilha da Gigoia. Eu sei, Ana, eu já fotografei, inclusive, esses jacarés. Não só jacaré, como capivaras. Uma hora eu posto as fotos aqui. Eu esqueci de escolher essas fotos. O jacaré de papo amarelo, né? Que tem lá na Barra da Tijuca. Eu vi, inclusive, uma vez uma reportagem e os jacarés atravessando a rua também, lá no Recreio dos Bandeirantes e tal. Eu já fui lá fotografar. Aí, no Bosque da Barra, Antônio Salles está falando, também tem jacaré. Então, aí, gente, não precisa ir para o Pantanal. Olha que maravilha. O pessoal do Rio pega, vai para a Barra da Tijuca, vai lá para o Recreio dos Bandeirantes, jacaré de papo amarelo, que ameaçadíssimo de extinção, né? Grande oportunidade de fazer fotos de fauna sem sair de casa. Ah, olha aí a Vera Correia.
estava lá no Pantanal com a gente. E a Alice também, ó. Tá começando a aparecer aqui as pessoas que foram no Pantanal. Temos que ir de novo, né? Fazer de novo essa viagem. Foi muito legal. E tem essas capivaras, assim, qualquer hora eu posto as fotos. Eu fui lá no Bosque da Barra. Foi Bosque da Barra que a gente foi? Não, era uma área de preservação, Chico Mendes. Tem uma área, Parque Chico Mendes. Quem conhece o Parque Chico Mendes aí? Fica na Barra. Com capivara, jacaré, tem tudo lá. Tem que ir lá. Lá dá para fazer um dia inteiro de fotografia de fauna, sem precisar, é quase Pantanal. Só falta as onças. É Marigo. Chamar o Vitor. Ah, boa ideia. Então, vou aproveitar a dica aqui da Vera, que pediu para eu convidar o Marigo. Marigo, na verdade, o filho dele, né? Porque o Marigo aqui já foi para outra esfera. E por conta disso, hoje eu estou fazendo uma homenagem a ele. Vou sortear um livro dele, aqui, ó, fechadinho, para quem mais compartilhar. As 3 pessoas que mais compartilharam a live, eu vou lá ver no Facebook e vou sortear entre os 3 esse livro maravilhoso, que é a Bíblia da Fotografia de Natureza. E aí eu vou anotar essa ideia que a Vera Correia me deu aqui, que é excelente e totalmente possível, de chamar o Vitor Marigo, que é o filho do Luiz Cláudio, que herdou todo o talento do pai e é um excelente fotógrafo, jovem, cheio de energia, está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele, inclusive, trabalha com bastante fotografia de natureza, mas também fotografia de aventura. Então, é boa ideia. Vou botar ele na minha lista. Obrigada pela dica, Vera. Para minhas fotos. E saindo aqui, então, dessa fauna. Ah, eu botei aqui uma fauna doméstica. Para quem não pode ir para o Pantanal, apesar que o pessoal do Rio aí já decretou que o Rio de Janeiro tem tudo, tem jacaré, tem capivara, tem lobo, tem tudo lá, então melhor ir para o Rio do que ir para o... Onça é mais raro. É, onça já é raro, mas tem. Eu vi uma vez uma foto de uma onça parda, lá nas montanhas de Teresópolis, Petrópolis. Mas podemos fotografar os bovinos. Quem está aí na roça fazendo quarentena? Tem alguém aí que está na roça? Não deixe de fotografar os bovinos. Eu que sou vegetariana, né, tenho o maior respeito por esses seres. E os tadinhos dos quadrúpedes também, os cavalinhos, os burricos, né? Pode ser uma boa forma de fazer um exercício, pelo menos, né, de como fotografar esses nossos animais que são tão explorados pelo ser humano, né? Os animais domésticos de trabalho, né? E alguns que a gente até... Eu não, né? Mas tem gente que se alimenta deles. Mas, enfim, é bom para praticar, né? Até galinha, galo, pavão. Bom, vamos lá. Fotos feitas com meia pele também. Aí... é óbvio que é mais interessante quando a gente consegue ir para um lugar de natureza. E, inclusive, aqui no caso, fotografando cavalos selvagens nesse local aí, Torres del Paine, na Patagônia. Quem tiver chance, né? E aí a gente poder relativizar, né, a fauna com o ambiente natural, fazer uma foto que inclua a paisagem, né? Aqui são aqueles guanacos, lá no Chile também, nesse parque, né, de Torres del Paine, que fica lá no extremo sul da Patagônia. O parque é Torres del Paine, mas aqui é os Cuernos e aqui são as torres. Aí a foto preta e branca. Eu gosto de foto preta e branca de paisagem, já falei sobre isso na outra live. Tá? Então, dependendo do clima, da imagem, da luz, eu gosto de transformar ela em preto e branco. Quem gosta de foto preto e branco, faz um comentário aí para mim, porque de repente eu faço uma live só sobre fotografia preto e branco, falando sobre os tipos de filtros, os tipos de... inclusive de fotografia de filme também posso falar bastante.
Então, assim, a gente acaba esbarrando na fauna local. Uma lhama, né? Estava lá, caminhando pelos pastos. E eu sou ali parte do cenário também. Mas é aquilo, eu botei essa foto aí só para lembrar de falar que realmente a pessoa tem que ter um gosto por estar ao ar livre, porque às vezes você caminha horas, é muito vento, muito frio, e isso é para quem gosta mesmo, porque a gente não se sente incomodado, a gente se sente até bem de estar nesses lugares. E aí eu coloquei aqui também, né? São lugares que exigem um preparo físico, né? Você tem que fazer as caminhadas, às vezes você tem que acampar, tem que carregar peso. Então, assim, é importante estar preparado para esse tipo de aventura. Quem quiser realmente fotografar natureza nesse nível de preservação, né? De ambiente preservado, né? Com pouquíssima perturbação do ambiente urbano, né? De novo os cuernos. E aqui ainda também, às vezes a gente tem oportunidade, né? Eu levei dois grupos, né, para a Patagônia e a gente foi para o Estreito de Magalhães para fazer expedições fotográficas, saindo lá do Rio, né? A gente teve a oportunidade de passar 7 dias num naviozinho de expedição, bem tudo dentro do esquema para fotografar ao máximo a fauna local, que incluía baleias, lobos marinhos, pinguins, e foi muito interessante, muito incrível. Um navio expedicionário só para o nosso grupo, com botes de Zodiac para poder fazer acessos rápidos, né, para geleiras e para as áreas onde ficavam as baleias. E isso rendeu muita fotografia, um trabalho muito incrível, né? Eu espero poder voltar a fazer isso em algum momento, né? Então a gente tem aqui algumas fotos dessas expedições. Com uma lente 200 eu consegui fazer essa foto e para mim tá excelente. Ou ainda essa, né, que era a mãe com o filhote, né, passeando ali, né, em volta da gente. Então, assim, quem tiver a oportunidade, é um lugar maravilhoso para se fotografar a Patagônia, o mar ali do Estreito de Magalhães. Foi essa viagem que a gente fez. Aqui já é um lobo marinho. Nadadeira caudal. Obrigada, Heitor. Ai, por favor, gente, me ajudem. Eu agradeço. O que eu falei? O rabo da baleia. Depois dessa observação. Obrigada, Heitor. Vocês me conhecem. Eu, às vezes, falo assim, nadadeira caudal. Tá bom. Eu aceito de coração essas correções. Por favor, me ajudem. E esse é um lobo marinho, certo? Saltando, e ele seguia o nosso barco, né? O nosso navio, na verdade, que era um navio pequeno. E a gente pulava, e eu consegui, numa sequência de tentativas, congelar ele no momento que ele estava saltando, vindo atrás do nosso navio. De novo, uma velocidade bem alta, tipo 500, não, mais de 500, 1.000, 2.000, porque a gente estava em movimento, ele estava em movimento também. Os pinguins, né? Pinguins de Magalhães. Então, a gente tinha acesso a essas ilhotas onde eles ficavam. A gente não podia desembarcar, mas a gente fotografava ali do Zodiac mesmo. E essa experiência que foi ótima também, de desembarcar numa praia cheia de elefantes marinhos. Eles se confundiam com a paisagem, né? Mas, aos poucos, sem se aproximar muito, apesar deles estarem totalmente letárgicos lá, descansando, a gente podia fotografar eles, porque eles ficavam ali uma distância de uns 7, 8 metros, no máximo 10 metros,
De novo, com uma lente, eu acho que eu até botei aqui uma foto do equipamento que o Miguel estava usando, que era uma lente 200, 300 no máximo. Aqui, ó. Para fotografar esses momentos, esses embates. Tá? Olha a distância que a gente estava, que era uma distância assim, que era estabelecida para não perturbar também o comportamento deles, uma distância aí de uns 10 metros. Só tinha gente na praia, só tinha o nosso grupo, um grupo de 15 pessoas, e a gente mantinha um distanciamento. Então, também tem essa questão, né? Quando a gente vai fotografar uma fauna muito que está numa área muito preservada, a gente tem que respeitar o limite, né? A gente não pode invadir o espaço deles também, a gente tem que ter esse cuidado e seguir as orientações. Então, aí estava a mamãe com o filhote, aí eu botei essa foto que eu achei engraçado. Esse rapaz estava com essa câmerazinha, que parecia uma câmera de celular, e o filhotinho estava bem atrás dele. É que eu coloquei também para vocês verem esse mimetismo, né? Heitor, falei certo? Mimetismo, é isso mesmo? Diz aí se essa palavra tá boa. Esse mimetismo do elefante marinho com esses troncos, olha só, que loucura! Uma loucura, como que eles se escondem, né? Se você chegar com o olho assim meio despreparado, você nem enxerga eles. Heitor, é mimetismo? Miguel tá rindo aqui de mim. Mimetismo. Certo? Mas então, gente, é isso. Vou terminar aqui com essa imagem só para vocês ficarem instigados em participar da próxima live, que vai ser sobre fotografia de flora. Tá bom? Gente, obrigada. Boa noite. E amanhã eu digo quem ganhou o livro do Marigo. Tchau, obrigada. Tchau.